Oi, pessoal! Hoje eu estarei falando sobre o porquê você não deveria desistir. Sua vida tá dando tudo errado, você pensa que não tem mais solução, tá desanimado e, consequentemente, pensa de uma maneira negativa. Eu vou mostrar nesse vídeo que talvez você precise ver outro ângulo de visão, tá? Então, se você clicou é porque você está disponível a ver esse outro ângulo. Então, vamos lá. Energia. Você é muito aquilo que você atrai. Se você tem um pensamento muito negativo sobre você mesmo, você vai atrair coisas que não são tão positivas. Consequentemente, isso vai acontecer na sua vida. O primeiro passo que você deve dar é mudar o seu pensamento. Não deixar ele se tornar negativo. Não que você precise ser uma pessoa positiva sempre. Não é isso. Mas você não precisa rapidamente ser uma pessoa negativa, já pensar de forma negativa que não vai dar certo. Pensa de uma maneira neutra, tá? E vai vendo aí ao longo do caminho como você vai reagir. Vou dar um exemplo. Já vamos começar com um exemplo. Eu espero conseguir ficar em uma linha de raciocínio mais ampla assim, mais fácil para vocês conseguirem me acompanhar, porque esse é o meu objetivo. É você realmente entender junto comigo o que eu estou tentando transmitir aqui para vocês. Então, vamos lá. Digamos que você é uma pessoa que está desempregada. Você não tem mais aquele pensamento positivo. Você tá, nossa, o que eu vou fazer agora porque eu tenho minhas contas para pagar? Eu gostaria de ter dinheiro para investir em um curso. Várias situações assim. E você fica meio, naquela mesmice de pensar de uma maneira ruim, porque a sua vida agora, atualmente, ela não está boa. Mas você não precisa pensar dessa maneira ruim, porque quanto mais você pensar assim, digamos que você conseguiu uma proposta de emprego, mas daí você já começa a reclamar. Ai, aquele lugar é muito longe, eu vou ter que pegar 3 ônibus para chegar lá. Ou, aquele lugar tem tal pessoa, fulano, não gosto de fulano. A questão é assim, isso diz muito sobre você, tá? E isso não é uma maneira, digamos assim, correta. Por quê? Se fosse uma pessoa próxima da sua família, nem que fosse da sua família, até mesmo amigas, amigos, se a pessoa chegasse pra você, nossa, estou desanimado por conta que eu não consegui um emprego até agora, ou consegui naquele lugar lá, mas acho que eu não vou ir lá, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, você ia ajudar essa pessoa, nossa, não, fulano, tá tudo bem, ia motivar essa pessoa, sabe, falar que ela vai conseguir e ser totalmente positivo com ela. Só que acontece que quando é com você, quando você deveria pensar, não, é a minha vida, eu decido, eu faço as coisas do meu jeito, eu vou pensar da minha maneira, independente da minha situação agora. Não, você se autodestrói, digamos assim. Você pega, se desanima, se desmotiva. Não que a gente não tenha essa fase. Temos essa fase sim, de desmotivação, mas logo vem a motivação. Você não pode parar nessa parte de desmotivado e continuar aí. Porque, infelizmente, você pode ajudar os outros, mas os outros eles não vão vir te ajudar. Então, você tem que se reerguer sozinha. Mas o lado bom disso é que quando você se reergue sozinha, você vai fazer uma base sólida. Então, vai ser muito mais difícil você cair de novo. E se você cair, você já vai saber como se levantar. Ok? Esse é o primeiro passo. Você mudar a sua maneira como você pensa. Vou usar um exemplo mais básico, mas que serve muito também. Tem diversos exemplos, mas eu vou usar esse. Culinária. Você vai preparar um bolo, uma receita, ok? Começa por aí.
logo de início você pensa, nossa, mas é muito difícil essa receita, não entendi quase nada. Eu procurei só um vídeo, porque hoje em dia é mais fácil você fazer uma receita. Antigamente era em livros, né? Mais difícil. Hoje em dia temos a internet, tem curso. Gente, tem curso grátis, tá? E curso grátis online também. Mas você só procura uma receita, logo de cara já acha muito difícil, reclama da receita, mas você decide fazer, porque você precisa da receita para alguma coisa. Você vai ter um evento, você precisa levar uma comida, ou porque você não tem o que comer amanhã, então você é meio que obrigada a fazer essa receita. Você vai lá, você com aquela energia, vai toda atrapalhada fazer a receita, vai reclamando, vai pensando, não vai dar certo. No final, não dá certo mesmo. O que era meio nítido. Mas muitas vezes a gente faz as coisas e acaba não percebendo isso, porque vira automático. E não é só em receita que isso acontece. Pode ser em qualquer parte da nossa vida, tá? Não é só em receita e às vezes a gente nem repara. Por isso que eu estou tentando sobressair, levantar essa pauta para que a gente se ligue mais. Porém, agora, se você muda essa história, você vai fazer receita, você precisa. Você realmente acha difícil, mas você pensa, vou tentar, né? Muitas pessoas conseguem, então eu também posso conseguir. Você compra as coisas, você faz a receita, tenta dar o seu melhor. Você não fica pensando de uma maneira negativa. Mas no final, dá errado a receita. Só que a diferença é que você pega e faz a receita de novo. Daí ela fica mais ou menos. Assim, não fica a melhor comida do mundo. Não, mas ela fica mais ou menos, tá melhor do que a primeira vez. Daí você tenta uma terceira vez. Isso não precisa ser em um dia só. Pode ser em uma semana, um mês, períodos diferentes. Porém, você vai aperfeiçoando essa receita até que um dia você sabe ela de cabeça. É fácil para você fazer essa receita. Então, essa é a diferença. Duas situações diferentes. Nós temos que ter um raciocínio muito forte. Uma memória ótima para fazer vídeo, gente. Porque os gatinhos, eles querem entrar aqui, eu perco minha linha de raciocínio. Mas olha só, essa coisinha mais linda do mundo. Oi! Deixa o like, pessoal. Gente, tá com ramelinho? Porque tava dormindo. Porque eles moram aqui na casa, não pagam um aluguel, não pagam uma ração e vive dormindo, tá? Mas vamos voltar. E lembrando, isso não são duas pessoas diferentes. Isso são duas maneiras que você pode usar. Duas maneiras, uma que você vai continuar naquilo, você acaba realmente toda vez pensando de uma maneira negativa, porque se você faz uma receita, ela não dá certo, daí você vai fazer outra coisa, você já vai pensar não vai dar certo também. Então, eu não sei se deu pra escutar, mas enfim. Então, uma maneira é meio viciante, que você acaba se prendendo nisso, e a outra maneira você começa a pensar que não é só isso, porque quando você faz desafios na sua vida, você começa a se acostumar com isso. E você pensa, não é tão difícil ao ponto de eu não conseguir fazer. Na vida a gente acaba errando muito até aprender. E é assim, gente. Então, você pode não conseguir fazer na primeira vez, mas das outras você pode se aperfeiçoando. Então, você vai conseguir. A questão é você querer, tá? Finalizando essa parte, é isso. Existem maneiras diferentes de você lidar com as coisas e isso define muito a sua vida. Você pode acreditar que não, mas define. Segunda parte do nosso raciocínio. Vamos lá. Agora, a segunda parte, depois de você mudar
o jeito que você pensa, mudar a sua energia, né? O que você vai atrair para você, mudar realmente a sua vontade de fazer as coisas, a sua maneira de raciocínio, né? De pensar, sua mente. Você vai mudar a sua mente. Depois desse vídeo, se você clicou aqui, é porque você está disposto a realmente ver uma visão diferente. Não que você precise concordar com o meu ponto de vista. Basta você se permitir olhar para um raciocínio diferente, porque conhecimento nunca é pouco. Então, quanto mais você tiver, você não precisa usar, né, todas as ideias que você vê por aí, mas você tendo elas é ótimo por precaução, caso um dia você esteja precisando, você vai lembrar, nossa, aquele vídeo falava isso, e me ajudou muito, então eu vou voltar a pensar dessa maneira, eu vou compartilhar com alguém que está precisando, entendeu, pessoal? Então é isso. Nosso segundo ponto é persistência. Muitas pessoas acham que para conseguir as coisas na vida vai ser rápido, de uma maneira, dar uma estralada de dedo, aconteceu como magia. Não é assim, nunca foi assim. Mas não é que você vai ficar por anos, depende do que você for fazer. Mas não é porque você vai ficar... Gente, essa franja, ela não se comporta. Não é porque você vai ficar anos nessa mesmice, anos sem evoluir, digamos, você tem uma loja, você está construindo ela. Não é que você vai ficar anos construindo, um dia ela vai estar pronta, um dia você vai aperfeiçoar ela, outro dia você vai ter essa loja e uma loja online e vai administrar as duas. Então, a questão não é que você permanecer, você continuar fazendo as coisas que você vai estagnar. Não é isso. A questão é que pra gente conseguir chegar lá no topo da montanha, nós temos um percurso, um caminho. Quanto demora esse caminho? Depende de quem você é, depende das suas lutas, das suas batalhas. Cada pessoa tem uma luta, seja interna, seja uma luta externa, cada pessoa tem o seu caminho a fazer. Por isso que você também não deve olhar a grama do vizinho, né? Porque se você ficar somente admirando a grama dos outros, a sua vai acabar morrendo. Então a questão é, olhe para você e pense assim, cada um tem o seu caminho. Esse é o meu. Nossa, tá dando tudo errado no meu caminho. Tem um monte de pedra. Você começou esse caminho por quê? Pensa lá no início, que te motivou a estar nesse caminho. E pensa assim, nossa, eu tô por esse motivo, eu vou continuar. Se esse motivo faz você continuar, você agarra ele e vai firme. Agora, você não precisa ter também um motivo. Se você acha que isso é a coisa certa, se você acha que, digamos, você tá fazendo um curso, na metade do curso você desanimou, você fica, será que é pra mim? Ou até mesmo de uma faculdade, lá tem pessoas que você não gosta, tudo mais. Pensa em você, se é isso que você quer, se é isso que você acha que vai agregar, sente um pouco. Acha que aquilo agrega na sua vida, primeiramente. Agora, se você tem um motivo inicial, ou se você não tem um motivo inicial, mas tem a sua motivação atual, acredita que é certo a se fazer, que é certo a se continuar, agarra isso e vai, permanece. Porque muitas vezes você tá quase chegando lá. Você tá muito perto do topo e você desiste uns 3 passos antes, sem saber. Eu conheço muitas pessoas que tinham tudo, entre aspas, tudo que você pode imaginar. Uma pessoa tinha um emprego bom, ganhava muito bem e teve outras pessoas que fizeram com que essa pessoa desistisse de tudo que ela tinha, sabe? Porque essa pessoa deixou as coisas externas interferirem na vida dela. Algo que ela batalhou, sabe? Que ela conseguiu com muito esforço e assim foi embora por conta de um momento mesmo
dessa pessoa se desestabilizar e desistir de tudo aquilo que ela trabalhou tanto para conquistar. Nesse exemplo que eu tô usando, ele é realmente de uma pessoa da minha família, tá? Que ganhava muito bem, gente, muito bem. E por conta de outras pessoas, abandonou emprego, abandonou até mesmo empresas, vendeu tudo. E hoje em dia não tem mais aquele sonho que ela já tinha até mesmo realizado, tá? Ela não estava na metade no percurso desse sonho, ela já tinha chegado no topo do Monte Everest e tudo foi por água abaixo. Então, só para dar uma revisada, primeiro ponto é a gente ter uma mente aberta que possa pensar de maneira diferente, pensar de uma maneira positiva da nossa vida, de nós mesmos, para fazer com que problemas, os problemas que vêm na nossa vida, que você consiga solucionar eles, que você consiga pensar de uma maneira diferente, não daquela maneira negativa que vai só te atrapalhar. Segundo ponto, você tem que permanecer, tá ali lutando todo dia, não desistir por coisas pequenas e lembrar o porquê você iniciou essa caminhada. Se você acha que você tá nela, se você sente, Porque a maioria das vezes a gente sente o que é pra gente e o que não é. Então, se você sente que você tá nesse caminho, ele foi feito pra você, mas agora tá dando tudo errado, continua nele porque vai dar certo. Primeiramente vai dar certo por quê? Porque o seu pensamento mudou. Então, quando o seu pensamento você muda, a sua caminhada vai mudar também. Vamos pro terceiro e último ponto, que vai ligar tudo isso, e daí eu já finalizo o vídeo. Daí você vê se valeu a pena. Então vamos pro terceiro ponto. E o nosso terceiro ponto é não se compare. Você se comparar o outro que tá tendo uma vida muito fácil, que você olha e pensa, nossa, a pessoa nasceu com esse talento. Não é possível. A pessoa faz isso só com uma facilidade. Eu queria ser assim. Então, muitas vezes aquela pessoa, ela passou por muitas batalhas, muitas lutas antes dela aperfeiçoar isso. Ou ela realmente nasceu com esse dom, mas às vezes tem pessoas que têm dons e nem mesmo usam eles. E se você ficar somente admirando os outros, que têm uma vida, uma trajetória diferente, essas pessoas, elas podem não ter as mesmas batalhas que você. Mas digamos uma coisa que você tem facilidade, essa pessoa não tem. E se você pensa que ninguém pode estar olhando para você, sempre tem alguém que está olhando para você, está pensando como você consegue fazer aquilo tão facilmente. Então, assim, quando você está olhando para outra pessoa, tem outra pessoa olhando para você. Sempre tem. Então, o tempo de você ficar admirando os outros, até mesmo invejando os outros, o que não é certo, porque a inveja, ela parte primeiramente de uma admiração, depois ela se torna inveja. Então, se ela chega ao ponto de ser uma inveja, você fica pensando como é possível isso. Com esse tempo, você poderia estar focando em si mesma. Si mesmo, estar resolvendo problemas que às vezes você tem há muito tempo. E nesse tempo que você olha para aquela pessoa, ela só tá vivendo a vida dela. Ela tá usando o tempo com ela mesma, está, digamos, resolvendo a ansiedade dela, indo em terapeuta, tem muita coisa, gente. Indo em psiquiatra, sei lá. E você tá com aquele sonho que você sempre quis. Ai, eu sempre quis ser uma designer de sobrancelhas. É exemplo. Eu sempre quis fazer aquele curso de pintura, curso de crochê, tanto faz. E até hoje você não tomou uma iniciativa na sua vida, não pensou um pouco sobre você. Você tá focado
em olhar para outra pessoa, o que ela tá fazendo na vida dela, você fica admirado. Nossa, mas ela sabe tudo que gosta, soletrado de trás para frente. Sabe? Significa porque a pessoa tá tendo o autoconhecimento dela. E, consequentemente, quando você tem o seu autoconhecimento, que você sabe quem você é, você já tem sua autoestima. Porque você vai começar a focar em você, a se orgulhar de você mesma. Porque ninguém nasceu igual, graças a Deus. Ninguém nasce igual. Então, a pessoa já tem digamos, a base sólida dela, porque ela se autoconhece, ela vive a vida dela e muitas vezes não fica admirando a grama dos outros vizinhos. E é isso que você também deveria fazer. Focar em si mesmo, focar naquilo que estagnou na sua vida, retomar, fazer. Você sabe que você gosta daquilo, de um hobby, que você gosta de fazer, não sei, fazer aquele esporte, sabe, tanta coisa, e às vezes você nunca mais fez, você só esqueceu. Ou talvez você deva aprender coisas novas também, coisas novas, lugares novos. Então, esses são os 3 passos, gente. Juntando tudo, fica você transmitir coisas boas, tá? Você transmitir uma energia boa na sua vida, que vai atrair coisas boas para você. Apesar de você estar num momento ruim da sua vida, porque tem altos e baixos, e você está no baixo, porém não pense baixo, pense alto, continue com o mesmo pensamento positivo. Isso vai ajudar muito a você não desistir das coisas importantes da sua vida. Que lá no alto você sabia que era importante, agora no baixo você está desistindo de tudo. Não desista. Segundo ponto, permaneça. Isso já liga com não desistir. Permaneça, foque, continue sua caminhada. Um dia você vai chegar no topo da onde você quiser, se você continuar. E muitas vezes você não está longe desse topo. Você sabe que você está perto, mas você está com uma preguiça. Você não está com vontade de continuar, você pensa daquele jeito negativo. Isso faz com que você atrase sua caminhada, você pare muitas vezes no caminho. Então, continue. Permaneça na sua caminhada. E terceiro ponto, não olhe para os vizinhos. Não olhe para a grama alheia. Porque no momento que você está olhando, você poderia simplesmente continuar caminhando. Você poderia aprender algo novo nessa sua caminhada. Poderia estar se aperfeiçoando naquilo que você ainda não dominou, não conseguiu fazer direito. E você só está admirando os outros que estão chegando no topo. Você pode admirar, usar como inspiração, sim. Porém, não admire demais. Porque daí você não vai ter tempo de se admirar, de pensar nas suas lutas para chegar lá. Porque quando você chegar aonde você quer, você vai sentir uma grande admiração por você. E isso vai te motivar a continuar tentando, a continuar aprendendo coisas novas, se aperfeiçoando mesmo. Então, com esses 3 pontos, eu digo a você que você não veio por um acaso nesse vídeo, que você não clicou nele e assistiu ele até aqui por nada. Porque as coisas não acontecem por nada. Sempre tem um motivo. Então, se você abriu sua mente e conseguiu mergulhar nesse oceano comigo e aprendeu a nadar, é porque era pra você, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixe seu like pra me ajudar, porque se você chegou até aqui, gostou do vídeo, do que eu tentei transmitir aqui, deixe seu like pra mim. Compartilhe com alguém que você sente que precisa ter essa visão, que precisa aprender essa nova maneira de pensar. Pode compartilhar o vídeo, tá? Deixe um comentário, porque eu sempre estou... É que eu falei demais, pessoal. Deixe um comentário, porque eu sempre estou olhando aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada por você que assistiu até aqui.
É muito importante ter vocês aqui comigo nessa nova jornada na minha vida, onde eu procuro transmitir coisas de uma energia totalmente positiva, porque muitas vezes na nossa vida a gente acaba, né, a positividade vai embora. Então eu tô aqui renovando suas positividades, tá? Então é isso, gente. Até a próxima. Um beijo.